Revelado. O milagro divino que transforma o Filho escolhido para o plano sagrado de Deus. No terceiro ano de Joaquim, em uma terra marcada pelo lamento e pela opressão, o povo de Israel clamava por socorro sob a tirania do faraó egípcio. O peso da escravidão se tornava cada vez mais insuportável, e os hebreus erguiam suas vozes aos céus, clamando pela libertação. É neste contexto que a mão de Deus se moveu de forma prodigiosa e misteriosa, enquanto um menino extraordinário começava sua jornada de vida. Filho de uma mulher levita, Moisés foi desde o seu nascimento cercado por uma nuvem de milagres e providência divina. Sua mãe, ao vê-lo, percebeu que ele era belo, especial. Temendo pelos seus dias, escondeu-o por 3 meses em sua casa. Mas quando não conseguiu mais mantê-lo em segredo, a coragem de uma mãe forjou um plano ousado. Construíram uma cesta de juncos, a revestiram de betume e resina, e colocaram o pequeno Moisés à margem do Nilo, entregando sua vida nas mãos de Deus, crente que ele o protegeria. Enquanto as águas do Nilo dançavam sobre o sol escaldante, a filha do faraó, ao se banhar, encontrou a cesta. Quando ouviu o choro da criança, seu coração se encheu de compaixão. Ela decidiu adotar aquele menino e deu-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, Moisés cresceu em meio aos luxos do palácio egípcio, cercado por riquezas e privilégios, mas a essência de sua origem hebraica clamava em seu interior. As lágrimas de seu povo escravizado ecoavam em sua consciência, sempre intencionalmente dolorosa. A luta interna para compreender sua verdadeira identidade tornou-se insuportável. Na plenitude dos seus anos, ao testemunhar a brutalidade imposta aos hebreus, a chama da indignação acendeu-se em seu coração. Em um momento de desespero e fúria, Moisés, movido por sua compaixão por seu povo, matou um egípcio que espancava um de seus irmãos hebreus. Temendo pela sua vida, fugiu para Midian, onde se tornou um simples pastor de ovelhas. Entretanto, a solidão do deserto só intensificou a sua dor pela sua nação. Certa manhã, enquanto pastoreava seu rebanho, avistou uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Aproximando-se para entender aquele fenômeno, a voz de Deus ecoou em seu íntimo. Moisés, Moisés! O chamado divino ressoou, e naquele momento Moisés percebeu que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, disse o Senhor, revelando um plano grandioso de libertação. Transbordando de dúvidas, Moisés questionou se realmente era o escolhido para essa missão. Mas a voz de Deus lhe trouxe segurança. Eu estarei com você. Com sua vara, símbolo da autoridade divina, foi conferido a Moisés um poder extraordinário. Ele percebeu que, apesar do medo que ainda o dominava, o Senhor o escolhera para libertar seu povo da opressão egípcia. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Retornando ao Egito com o chamado de Deus queimando em seu coração, Moisés sabia que enfrentaria o faraó, o ícone do poder humano. Cada passo em direção ao palácio era carregado de expectativa e receio, pressentindo que as pragas e os sinais de Deus viriam, enquanto a tensão entre a liberdade prometida aos israelitas e a resistência do faraó crescia. O que Deus faria em seguida? O Mar Vermelho estava à frente e o exército do faraó atrás, e a crucial pergunta que ardia dentro de Moisés era: qual será o próximo ato de Deus? A história de Moisés estava apenas começando, e os desígnios do Senhor se desenrolariam em um espetáculo de fé e libertação.
Moisés, firme em seu propósito, avançou em direção ao palácio egípcio. O sol cruzava o céu, lançando sombras que dançavam sobre as ruas repletas de vidas comuns, escravizadas e oprimidas. Ao entrar nos portões do palácio, o peso da responsabilidade parecia quase insuportável. Ele se lembrava das palavras do Senhor: "Eu estarei com você." Mas sua coragem era testada a cada passo. O faraó, revestido de poder e arrogância, sentava-se em seu trono com um olhar desdenhoso. Moisés, segurando a vara que simbolizava o poder de Deus, apresentou-se diante do tirano, o coração palpitante de ansiedade. "Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe meu povo ir, para que me celebre no deserto." Êxodo 5:1. As palavras ecoaram e o ambiente se fez pesado. O faraó, em resposta, riu com desprezo, proclamando com desdém: "Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir?" Êxodo 5:2. Um frio percorreu a espinha de Moisés. As palavras de Deus pareciam flutuar em sua mente. "Eu sou quem sou." Determinado a não se deixar abalar, sentiu uma chama de fervor ardendo em seu coração. "O Senhor, o Deus de nossos pais, se revelou a mim. Ele está com nós", proclamou Moisés com a força que conseguiu reunir. Mas Faraó não se deixou levar. "Aumentem suas cargas", ordenou, e a opressão sobre os hebreus se intensificou. Através da dor e do sofrimento, o povo clamou a Deus, e as lágrimas se tornaram um clamor de desespero. Moisés, angustiado, retirou-se para orar. Em meio ao seu lamento, Deus falou novamente: "Agora verás o que farei ao faraó. Com mão poderosa farei com que eles saiam, e com grandes juízos me apresentarei." Êxodo 6:1. Com renovada coragem, Moisés retornou ao faraó, trazendo consigo os sinais poderosos que Deus havia prometido. "O Senhor diz: por meio de sinais e maravilhas, libertarei meu povo", afirmou, enquanto a vara em suas mãos se transformava em uma cobra diante dos olhos atônitos de todos. Mas o coração do faraó havia endurecido, e ele chamou seus sábios e magos que, iludidos, também realizaram os seus truques. As pragas começaram a descer sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Sangue nos rios, rãs invadindo as casas, piolhos cobrindo a terra. Contudo, o coração de Faraó só se tornava mais endurecido. Ele negava o Deus de Moisés, desafiando-o a cada passo. Moisés, testemunhando a dor do povo hebreu, sentia a pressão de seu chamado. Os israelitas começaram a murmurar, questionando por que a libertação ainda não havia chegado. No entanto, em seus momentos de dúvida, a palavra do Senhor se reiterava em sua mente: "Eu me lembro da minha aliança." Ele compreendeu que um plano soberano estava sendo desenrolado e logo aquilo se tornaria claro para todos. Então, na calada da noite, após a terceira praga, Deus revelou ao seu servo um grande segredo. "O faraó não ouvirá, mas eu endurecerei seu coração para que múltiplas pragas venham sobre o Egito e assim serei glorificado." Grande seria a libertação, mas antes grandes sinais se manifestariam. E assim, Moisés se preparou para seguir o caminho de obediência. Sabia que o Mar Vermelho ainda estava à sua frente, mas a pergunta que agora pulsava dentro dele era: estaria Deus realmente preparando uma saída onde parecia não haver? A história de um Deus que liberta e torna-se glorificado pelos seus em meio à adversidade tinha apenas começado, e um desenrolar divino se aproximava rapidamente, trazendo tanto mistério quanto majestade em seu plano. Os ciclos de opressão e libertação estavam se entrelaçando, e com um temor reverente, Moisés se preparou para o que viria a seguir. O que mais Deus tem reservado? Questionou em pensamento, sabendo que as respostas ainda estavam por vir nas páginas da história do Êxodo. Moisés sentia o calor intenso da manhã egípcia enquanto se preparava para a próxima audiência com o faraó.
A opressão do povo hebreu pesava em seu coração. Cada clamor que chegava aos céus lhe dizia que o tempo estava se esgotando. Ele sabia que Deus estava em movimento, mas a maneira como tudo se desenrolaria permanecia um mistério profundo. Na sala do trono, o faraó esperava com um semblante endurecido. "O que você vem me dizer hoje?" Sua voz ecoou, uma mistura de desprezo e desafio. Moisés, apoiando-se em sua vara, respirou fundo. "Assim diz o Senhor: ainda haverá praga sobre você e sobre o seu povo, para que você saiba que eu sou o Senhor." As palavras saíram como uma proclamação, e ele sentiu a energia que emana da convicção divina. Por meio de pragas, o Senhor demonstrará seu poder, e finalmente você deixará ir o seu povo. O faraó, agora cercado por seus conselheiros, estreitou os olhos em desdém. "Mais pragas? Seu Deus é fraco, Moisés, se realmente é que você é enviado por ele?" O desprezo em sua voz faria seu próprio coração se tornar ainda mais endurecido, afirmou em seu espírito. Após a audiência, Moisés se retirou, seu espírito ainda se debatendo. Em sua solidão, buscou ao Senhor. "Por que você permite que isso aconteça, Senhor? Por que as pragas e o sofrimento aumentam? O que você deseja revelar?" Ele ficou em silêncio, fitando as estrelas que começavam a brilhar no céu crepuscular, esperando uma resposta. Deus, em sua fidelidade, respondeu em um sussurro que ressoou com clareza em sua alma. "Eu vou fazer uma distinção entre o meu povo e o povo do Egito, e em breve todos saberão que eu sou o Senhor." Esta palavra fez o coração de Moisés vibrar de fé, mesmo em meio à dor. Na manhã seguinte, o Senhor instruiu Moisés sobre a próxima praga. "Diga aos hebreus que se preparem. Esta ciranda de sinais culminará na grande libertação." Com determinação renovada, Moisés convocou os israelitas e os encorajou a não desfalecerem. Em breve, a opressão será desfeita e o Egito conhecerá a mão poderosa do nosso Deus. A quarta praga veio com uma intensidade que deixou os egípcios atônitos. Insetos invadiram o país em uma nuvem voraz. Onde quer que os egípcios olhassem, havia destruição e caos. Os israelitas, porém, estavam seguros em suas terras, protegidos pelo Deus que os chamou. Mas o coração do faraó continuava endurecido, como o Senhor havia revelado. "Ainda assim não solucionando, mas resistindo", bradava ele. O desespero e a fúria do povo egípcio o levaram a prometer a Moisés que libertaria os hebreus, mas suas promessas eram vazias. A tensão aumentava, e a cada nova praga trazia consigo um peso ainda maior sobre os ombros de Moisés. Na quietude de uma noite ensolarada, ele se perguntava até onde Deus levaria aqueles eventos de desespero. O fervor da expectativa pulsava em seu íntimo. Ele sabia que a libertação estava mais próxima do que se atrevia a imaginar. E assim, a próxima praga seria revelada na manhã seguinte. Uma manifestação que mais uma vez testaria a determinação do faraó e mostrar ao Egito que não há resistência ao Senhor dos Exércitos. Ó faraó, você se levanta contra quem é superior a você e pagará um preço por suas teimosias. A advertência reverberava em seu ser. Moisés se preparou, pois a grande batalha não era apenas sobre o povo hebreu, mas uma demonstração do verdadeiro Deus, que glorificaria seu nome através das nações. Que grande maravilha está por vir, ó Senhor! O que você revelará em tua soberania? Perguntava em sua essência, sem saber que o ato final do plano de Deus estava prestes a se desdobrar. Pois o clamor por libertação levaria a um ato de grandeza, cujas repercussões ecoariam através das gerações. E no coração da escuridão, a luz da promessa divina estava prestes a brilhar com esplendor incomparável. Na alvorada do dia seguinte, Moisés caminhou sob o sol despontante, seu espírito fervilhando com a expectativa do que Deus estava prestes a realizar.
No silêncio do deserto, sentia o peso de cada palavra que o Senhor havia revelado e a certeza de que a próxima praga seria uma demonstração ainda mais poderosa do domínio de Deus sobre o Egito. Direi ao faraó, assim diz o Senhor, amanhã está cheia de significado. Justamente hoje cairá sobre a terra uma chuva de dores que clamarão por compaixão. As feridas irão afligir seus corpos, e só então saberá que eu sou o Senhor. As instruções reverberavam em sua mente, uma ordem que transbordava de autoridade e temor. Ele se apresentou mais uma vez diante do faraó, o clima na sala do trono carregado de tensão. O faraó, confiante em sua sobrevivência, fitou Moisés com desdém. Mais uma vez você se atreve a incomodar o meu reino. Que Deus é esse que você diz representar? Sua voz estava impregnada de arrogância, mas Moisés sabia que essa determinação traria seu próprio juízo. Não há poder maior do que aquele que ordena as tempestades e controla a alegria e a dor. Por causa da sua obstinação, o Senhor fará uma praga de úlceras sobre todo o seu povo e sobre os teus servos, e isto será um segredo revelado a todos. Moisés declarou, sua voz isenta de hesitação, enquanto um arrepio passava pela sala. O faraó, indiferente, respondeu, faça o que quiser, Moisés, o Egito nunca se curvará à sua fraqueza. E com isso, o Senhor nos céus, que tinha ouvidos prontos para o clamor de seu povo, enviou suas instruções a Moisés. No mesmo instante, a terra do Egito começou a ecoar com gemidos, e as úlceras fervorosas começaram a se espalhar entre os egípcios, levando-os ao desespero. Cada grito de dor, cada lamentação era um sussurro de advertência ao faraó, mas seu coração permanecia endurecido como sempre, desconsiderando a ira do Deus verdadeiro. Os hebreus, mesmo à distância, podiam ouvir os gritos e clamor do povo egípcio. Mas em suas casas, protegidos pela mão de Deus, eles se reuniam em oração, clamando por alguém que os libertaria. Senhor, misericórdia, imploravam, com a confiança de que a salvação estava a caminho. Após a praga, Moisés foi instruído a se apresentar novamente. O semblante do faraó, antes tão orgulhoso, estava agora manchado pela dor e pelo sofrimento de seu povo. A incredulidade estava clara. Ele viu diante de si o poder de Deus, mas mesmo assim buscou em seus conselheiros uma saída. Este é o seu último aviso, faraó. Deixe o meu povo ir, para que possam servi-lo. Moisés advertiu. A expressão de fúria e desespero tomou conta do faraó, que gritou, por que você se atreve a me ameaçar? O que você deixa claro vale pouco em minha terra. Os conselheiros do faraó, um a um, começaram a questionar se não era prudente rever suas prioridades. O Egito estava em ruínas, e o orgulho de um homem estava levando toda uma nação à destruição. Neste momento, o Senhor, sempre fiel, disse a Moisés, Faraó não se submeterá até que eu mostre que eu sou o Senhor. Prepare-se, pois o juízo culminante se aproxima. No íntimo de Moisés, uma mistura de temor e esperança brotava. O desfecho estava cada vez mais próximo, e ele sabia que a revelação do plano de Deus não se limitava apenas aos egípcios, mas que ali, sob o peso da opressão, uma nova identidade estava sendo forjada para os filhos de Israel. Assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Moisés olhou para os céus com um clamor silencioso. Ó Senhor, quando será o dia em que poderemos proclamar que somos livres? Que dias maravilhosos nos aguardam em tua promessa! Ele não sabia que em breve a história encontraria seu ápice, revelando a magnitude do desígnio divino. Porque a libertação não seria apenas um escape do Egito, seria um surgimento do povo, que de escravos se tornariam adoradores, e no silêncio da noite as portas da salvação estavam prestes a ser abertas de maneira que nenhum homem poderia imaginar. Na alvorada do próximo dia, enquanto os primeiros raios do sol desenhavam sombras longas na terra desgastada pelo egípcio, Moisés se retirou para um local solene.
A presença do Senhor estava sobre ele, uma nuvem de santidade que envolvia seu ser. Ele se lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó e da aliança eterna que Deus estabelecera com seu povo. Ao amanhecer, libertação chegará, e tu saberás que eu sou o Senhor, Moisés murmurou, com a certeza no coração de que o plano divino estava em ação. Ele levantou as mãos em oração, consciente de que cada palavra e cada ato de obediência eram parte de um desígnio que transcendia a dor presente. Enquanto isso, no palácio, o faraó contemplava a ruína causada pelas úlceras que se espalhavam por seu povo. Os tempestivos gritos daqueles que foram tocados pela praga ecoavam em sua mente como sinos, mas seu coração estava endurecido e cheio de desprezo. Ele selou os lábios pensando: meu poder resiste a tudo, eu sou o faraó do Egito. A cada passagem de dia, a dor e a angústia dos egípcios aumentavam, e a nobreza antes leal começou a questionar sua confiança no faraó. Pode um homem se levantar contra Deus? Que benefício há em resistir a um poder tão grande? Ele tem mostrado seus atos, e a nós não resta mais nada a não ser clamar por misericórdia. Um dos conselheiros falou, sua voz trêmula de medo. Moisés, porém, estava em sintonia com o chamado. O Senhor lhe diria: vasculhe o horizonte, pois a próxima praga está prestes a vir. Uma nova palavra de ordem fluiu de seus lábios. Assim diz o Senhor: a escuridão virá sobre a terra do Egito, uma escuridão tão densa que será palpável. Somente os hebreus verão a luz em suas casas. Assim, Moisés se dirigiu ao faraó mais uma vez. O Senhor diz que uma escuridão cobrirá o Egito, uma escuridão que ninguém poderá suportar. A luz estará nas casas de meu povo, e isso será um sinal claro de que eu sou o Senhor. Sua voz ressoava com a autoridade do Altíssimo, mas o faraó estava irredutível. Neste momento, eu decido quem se curvará e quem se levantará. Você e seu Deus são insignificantes. O faraó riu sarcasticamente, mas por dentro sentia o temor crescente diante das calamidades que cercavam seu reino. Ao despedir-se do faraó, Moisés sabia que a escuridão se aproximava, como um manto sinistro descendendo sobre o Egito. Ele retornou, sob o abrigo da presença divina aos hebreus, e seus rostos refletiam uma ansiosa expectativa. Unindo-se em oração, clamaram: Senhor, tenhamos fé em tuas promessas. Liberta-nos, Senhor, para que te sirvamos. Assim, enquanto o sol se escondia sobre a linha do horizonte, as sombras dançaram na terra. De repente, uma escuridão extraordinária envolveu o Egito, uma noite sem estrelas e sem futuro. No coração de suas casas, os hebreus sentiam a luz de Deus, protegidos pela sua aliança e promessa. Moisés se deparou com a realidade de que cada praga era também um convite à mensagem de arrependimento e transformação. A tragédia estava em movimento, e com cada ato divino, a história de um povo começava a desenrolar-se em revelação. Deus estava prestes a fazer algo que não apenas moldaria o destino dos hebreus, mas também proclamaria sua glória para todas as nações. E enquanto Moisés olhava a escuridão, o Senhor lhe sussurrou: neste momento, os corações estão se preparando para ver a minha salvação. E através desta tribulação, meu povo será moldado. Prepare-se, Moisés, pois o clamor do povo subirá até mim, e a sua libertação se tornará visível. Esta era a certeza que Moisés tinha. A tempestade estava prestes a ser acalmada pelo sopro do Deus Todo-Poderoso. Enquanto a escuridão pairava sobre o Egito como um manto de lamento, o próprio coração da terra pulsava com a expectativa da intervenção divina. No silêncio que se seguiu à calamidade, as casas dos hebreus brilhavam com uma luz sobrenatural que não era do sol, mas da presença do Senhor. Ali, em cada lar, tinham memória da aliança, cumprindo o que lhes fora ordenado. Elas eram um abrigo, um sinal de proteção divina que reafirmava a promessa de libertação.
Moisés, arrebatado pela glória do Senhor, começou a buscar a direção de Deus em meio à escuridão. Ele sabia que a próxima instrução seria explosiva, como um trovão que precede a tempestade. E assim, o Senhor falou a Moisés mais uma vez: diga ao meu povo que se prepare para a madrugada da salvação, pois a última praga está se aproximando. Não mais será a escuridão que os apegará, mas o lamento do Egito por causa de seus primogênitos. A ansiedade tomou conta do espírito de Moisés, e ao se dirigir novamente aos hebreus, suas palavras fluíram como uma torrente. O Senhor nos diz que a última praga será ao amanhecer. Preparem-se, pois ele passará pela terra e ferirá todo o primogênito egípcio, desde o homem até o animal. Somente na casa em que o sangue do cordeiro estiver marcado, haverá salvação. As mulheres começaram a chorar, e os homens, enraizados na tristeza pela realidade que se abatia sobre o Egito, levantaram suas vozes em lamento e temor. Em meio a isso, uma esperança começou a brotar através da dor, como flores que surgem entre as pedras. Ali estava a promessa da passagem, o vislumbre da libertação. Deus está conosco, disse Moisés, sua voz firme, e nesta noite especial vocês deverão tomar um cordeiro sem defeito, e o sacrificarão. O sangue será um sinal sobre as portas de suas casas, e quando o Senhor passar, ele verá o sangue, e não permitirá que o destruidor entre em suas casas. Os hebreus ouviram as instruções de Moisés com reverência, cientes de que uma ação de obediência poderia mudar o destino deles. Ouvindo as palavras do servo divino, entrelaçaram-se na esperança e determinação. Cada pai prometeu que seria feito tudo conforme o Senhor ordenou. Enquanto isso, no palácio, o faraó, encurralado por sua arrogância, se debatia com pensamentos confusos. As vozes de seus conselheiros ecoavam em sua mente. Pode um homem lutar contra o próprio Deus? Será que não é hora de se curvar? A verdade estava ardendo em seu coração endurecido, mas ele resistia com orgulho. Ao cair da noite, os hebreus se reuniram para o sacrifício. O aroma do cordeiro assado começava a se misturar com os dos lamentos retumbantes que ecoavam pelo Egito. A árvore da vida e da morte se tornava visível a cada instante. No mundo das trevas, a luz hebraica brilhava, e os corações estavam em ebulição, prontos para honrar a Deus e suas promessas. Hoje à noite será lembrado como o início de um novo amanhecer, disse Moisés, enquanto a boa nova se espalhava pelo acampamento. Eles estavam prontos para a libertação, e a expectativa ardente pelo agir de Deus fez com que os olhos dos hebreus ficassem fixos no céu noturno, esperando a prometida quebra da aurora. A hora da revelação se aproximava, trazendo consigo a esperança de uma terra sem opressão. O Senhor estava em meio ao seu povo, e a verdade estava prestes a ser revelada. Moisés observou as primeiras estrelas já começando a apagar-se à distância, conhecendo que não apenas o Egito estava prestes a ser julgado, mas que o mundo inteiro testemunharia o poder de um Deus que liberta. Com o coração pulsando forte, ele esperou ansiosamente o momento culminante, onde a salvação e a destruição dançariam em um só ritmo sobre a soberania divina. E assim, nas sombras da noite, uma verdade poderosa se inscreveu. Em um clamor e em um ato de fé, um povo se preparava para sua libertação. O Deus de seus pais havia falado, e o fim de um Egito opressor estava determinado. Preparem-se, pois algo magnificamente novo e divino estava prestes a ser revelado. Quando a noite escura começou a se dissolver com as primeiras luzes do amanhecer, um silêncio profundo pairava sobre a terra do Egito. As casas dos hebreus estavam aninhadas sobre a proteção do sangue do cordeiro, e a esperança ardia em seus corações como um fogo inextinguível. Moisés, ainda em pé, orou fervorosamente ao Senhor, implorando pela proteção e pela libertação do seu povo, ciente de que a história da humanidade estava prestes a mudar. Assim que as primeiras luzes do dia começaram a romper a escuridão, o Senhor falou novamente a Moisés.
O que está prestes a acontecer não é apenas um juízo sobre o Egito, mas uma poderosa demonstração da minha soberania. Eu farei com que o faraó se dobre e perceba que eu sou o Senhor. Moisés repetiu as instruções dadas por Deus, e a respiração dos hebreus estava presa em seus peitos. Quando as horas se esgotarem e a mão do Senhor passar por esta terra, será um clamor que ecoará dos palácios até as casas. Não haverá lar que não conheça a dor da perda, exceto aqueles que estão abrigados sob o sinal da aliança. Com o coração pesado e ao mesmo tempo cheio de fé, Moisés se dirigiu ao povo. Sejam firmes e não temam, pois o Senhor está conosco. Este dia se tornará um memorial eterno, quando Ele nos tirará da escravidão e nos conduzirá à liberdade. À medida que a manhã avançava, um intenso clamor começou a se espalhar pelo Egito. As mães egípcias, aterrorizadas, ouviam o grito angustiante de seus filhos primogênitos que a morte levara. O faraó, ao ouvir o lamento, estava tomado por um desespero que não conhecera antes, sua dureza sendo quebrada pelo desespero devastador. De repente, a presença do Senhor se fez sentir em cada coração hebreu, e eles começaram a murmurar entre si, lembrando da promessa feita pela aliança. Vamos, é hora de partir! As vozes ecoaram como um poderoso refrão, reforçando as orações por libertação, enquanto corriam para coletar o que tinham, prontos para deixar para trás anos de servidão. Enquanto isso, dentro das muralhas do palácio, o faraó estava em sua cama, contorcendo-se em pesadelos. As chamas de um despertar violento o levaram a convocar Moisés e Arão. Saiam de minha presença, bradou ele, com um olhar que tentava recuperar a autoridade perdida. Mas as palavras de Moisés eram novas e ressoantes como uma trombeta. Assim diz o Senhor, deixe o seu povo ir para que me sirvam. O faraó, consumido pela dor do que havia se perdido, começou a se inclinar. Sua resistência estava quebrada em um momento de fraqueza, enquanto a realidade do poder de Deus se desenrolava diante de seus olhos. Levante-se e vá, levem até seus rebanhos e partam. E então, como uma tempestade que atinge a costa sem aviso, os hebreus saíram para a liberdade, levando consigo o peso da história e da prova de um Deus que jamais falha. Mas, em seu coração, o faraó decidiu lutar contra a determinação divina. O que fizemos? Por que deixamos ir os hebreus? Pensou ele. E logo se dispunha a perseguir os israelitas, guiado por um desejo de retomar o que considerava ser seu. Naquela manhã, estavam prestes a se desfazer as algemas da escuridão, e um novo capítulo se abria para o povo escolhido. A terra prometida chamava por eles, e como incêndio que se alastrava, o desejo de liberdade crescia no coração de cada hebreu. Quando Moisés olhou para trás e viu os egípcios se aproximando, o Senhor lhe disse, não temas, o que você verá hoje nunca mais será lembrado, a vitória é minha. E assim, a jornada para a terra promessa estava apenas começando, mas a verdade se intensificava. O desígnio de Deus se revela na hora mais sombria, onde um povo está prestes a testemunhar a maior demonstração de sua glória. Agora a verdade se desenrolava. A liberdade já não era um sonho distante, era um chamado, um milagre divino que, embora em início, estava destinado a transformar as nações. As promessas do Senhor ressoavam na eternidade, e a compreensão de seu plano soberano começava a se manifestar em meio a essa libertação. O que mais Deus revelaria enquanto os hebreus se afastavam do Egito e se aproximavam da terra que havia prometido a seus pais? Quando o sol começou a elevar-se no horizonte, seu brilho intenso refletia nas areias do deserto, iluminando o caminho a seguir. Moisés, guiado pela palavra do Senhor, liderava o povo em direção à liberdade, cada passo pulsando com a expectativa de um futuro que há muito tempo sonhavam.
O clamor da manhã ainda reverberava nas orelhas dos hebreus, e o peso da experiência do Egito lentamente se dissipava. Mas a opressão não estava completamente atrás deles. A ira do faraó crescia como a tempestade que se acumula antes da chuva. Ele havia reunido seus carros e tropas para perseguir os hebreus, determinado a recuperar o que acreditava ser seu, a propriedade e o controle sobre aqueles que haviam sido seus servos. No coração do faraó, a revolta era alimentada pela dor de suas perdas e pela insistente certeza de que não poderia permitir que seu poder fosse desafiado. Enquanto isso, os hebreus marchavam, a pé e com os poucos pertences que conseguiram carregar. As músicas de júbilo eram misturadas com murmúrios de medo. E se Faraó nos alcançar? Perguntavam-se uns aos outros. Mas em seus corações ardia a lembrança da promessa de Deus feita a seus pais. De repente, à medida que se aproximavam do Mar Vermelho, o medo tomou conta. As águas vastas erguiam-se como muros à sua frente, e a realidade se impôs. Não havia como voltar, e não havia como avançar. O desespero começou a brotar entre o povo, e as vozes de reproche ecoaram. Seria melhor ter permanecido no Egito do que morrer nesta terra. Moisés, compreendendo a gravidade da situação, caiu de joelhos, orando a Deus pela orientação naquele momento decisivo. Então, a voz do Senhor irrompeu como um trovão no silêncio inquieto. Diga ao povo que marche. O que você tem na mão? Levante-a e abra o mar. A palavra de Deus ressoou em Moisés como a correnteza poderosa de um rio. Ele se ergueu e fez o que lhe foi mandado, levantando seu cajado em direção às águas turbulentas. O vento começou a soprar forte e uma vibrante energia tomou conta da atmosfera. As ondas do mar começaram a se separar, criando um caminho seco em meio ao abismo. O povo olhou em assombro, incapaz de compreender a magnitude do que estavam testemunhando. As águas, separadas por um poder que vinha do céu, se erguiam como muros ao seu lado, e eles puderam viajar entre o mar com o sol iluminando seu caminho. "Avancem, o Senhor está conosco!" gritou Moisés. E sob sua liderança, os hebreus atravessaram o fundo do mar, passagens molhadas flanqueando-os como monstros azuis. Os corações batiam rápido, mas um novo sentimento começou a surgir entre eles, a firmeza nas promessas do Senhor. Passaram um a um, em filas, com a certeza inegável de que a libertação estava ao alcance. Enquanto os israelitas avançavam, o olhar do faraó sentiu a provocação. Em sua mente, o desejo de recuperar o que tinha se intensificou, e ele e seu exército lançaram-se atrás deles, adentrando o mar que, a princípio, parecia um caminho seguro. Mas a ira de Deus logo recaiu sobre a perseguição. Quando os últimos hebreus pisaram na segurança da terra firme, as águas começaram a voltar com fúria. "A vez de mostrar que sou o Senhor pertence a mim", declarou Deus. E as águas se precipitaram sobre os egípcios, selando o destino dos que buscavam o povo de Deus. Na margem do mar, os hebreus estavam em choque, mas logo foram tomados por um cântico de louvor e gratidão. "Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente", exclamou Moisés, e o povo acompanhou com júbilo. Uma nova realidade estava em seus corações. Era um povo liberto, guiado por um Deus que é fiel às suas promessas. Enquanto a vitória era celebrada e as vozes se elevavam ao céu, ressoava um eco profundo na história. A libertação do Senhor dos Hebreus não era apenas um ato de compaixão, mas um prenúncio da vitória sobre o Egito e um vislumbre do grande plano redentor que se revelaria através das gerações. Uma nova profundidade estava prestes a ser conhecida, e a jornada para a Terra Prometida começava não apenas como um retorno à liberdade, mas como um passo em direção ao propósito eterno de Deus. O que mais Deus revelaria enquanto eles davam os primeiros passos na nova terra? Havia um desígnio maior, se aproximando, aguardando para ser desvendado. Quando a jubilosidade dos hebreus reverberou ao longo das margens do Mar Vermelho, o sol começava a se mover em direção ao centro do céu, banhando a cena em tons dourados e avermelhados.
O povo, aliviado pela libertação, agora se virava para Moisés buscando orientação para os próximos passos. Mas antes que pudessem organizar seus pensamentos, a voz do Senhor ecoou novamente na mente de seu servo. Prepare-se, Moisés, pois a jornada não terminou. O deserto é uma prova, e o meu povo precisa conhecer o caminho que os levará à abundância que prometi, disse o Senhor, manifestando sua vontade. Moisés, com o coração cheio de reverência, reuniu a congregação. Ouçam, filhos de Israel. Fomos libertados, mas precisamos permanecer firmes na fé ao atravessar o deserto. Conforme avançavam, a areia quente começava a cobrir seus pés, mas a esperança em suas almas era como um maná que os sustentava. Enquanto pisavam, a lembrança das suas correntes em Egito se dissipava, iluminada pelas promessas que agora traziam um novo significado à libertação. Mas o Senhor, em sua sabedoria e amor, havia determinado que não apenas libertar seu povo das garras da opressão do faraó, mas também os instruir sobre a sua natureza e santidade. Ele havia determinado que eles deveriam atravessar um deserto vasto, onde as condições seriam duras e a tentação de voltar se tornaria real. Nos primeiros dias, enquanto caminhavam sob o calor implacável do sol, os hebreus começaram a clamar: "Onde está a água? Onde está o pão?" O desespero se infiltrava nas vozes do povo, e alguns começaram a recordar com nostalgia os vasos de carne e os pães quentes que tinham em Egito. "Por que nos trouxeste para morrer aqui? Teríamos melhor sorte sobre o domínio do faraó." Moisés, vendo a inquietação, levantou suas mãos ao céu e orou, buscando sabedoria e direcionamento do seu Deus. "Senhor, como posso conduzir este povo? Eles esqueceram rapidamente as tuas maravilhas." E então o Senhor respondeu: "Eis que farei chover pão do céu. O povo comerá desse pão, mas eu os provarei, para que aprendam a confiar em mim todos os dias." E assim, ao amanhecer de um novo dia, uma fina camada de orvalho se transformou em uma substância branca como a primeira neve. "Maná é o que vocês comerão", disse Moisés, e um murmúrio de curiosidade se espalhou entre eles. "E agora, a coleta deste alimento será como os mandamentos que lhes darei. Aqueles que colherem excessivamente não terão o necessário no dia seguinte. Em cada porção haverá uma lição a aprender sobre depender de mim." E a partir daquele dia, o povo começou a coletar o maná, surpreendidos pela graça que lhes era dada a cada manhã. Mas mesmo assim, a dureza do coração persistia. Alguns duvidavam e outros se rebelavam, questionando o plano de Deus. O deserto os testava e mostrava não apenas limites físicos, mas revelava as sementes de incredulidade que ainda habitavam dentro deles. Uma noite, enquanto o povo se reunia ao redor de uma fogueira, Moisés falou novamente: "Irmãos, lembrem-se das maravilhas que o Senhor fez ao nos libertar da escravidão. Essa jornada não é meramente geográfica. É uma jornada espiritual. Estamos nos preparando não apenas para uma terra prometida, mas para um relacionamento renovado com aquele que nos escolheu como seu povo." E eis que, mesmo com os desafios à vista, Moisés sentia dentro de seu coração que Deus estava preparando algo grandioso, uma revelação que mudaria a história à frente. Uma nova advertência veio à mente de Moisés enquanto refletia sobre tudo o que sucedia. "Assim diz o Senhor: eu farei de vocês um povo santo para mim. Mas lembrem-se, haverá aquele entre vocês que se levantará e levará a mensagem ao mundo. Esse será um instrumento em minhas mãos." Com isso, um profundo mistério se instalou. Quem seria esse escolhido entre os hebreus? E o que Deus estava preparando para eles em sua jornada ao desconhecido? As questões pairavam no ar como nuvens de tempestade, indicando que a história estava longe de acabar, e que, em meio ao deserto, os planos divinos logo seriam revelados. Nos dias que se seguiram à milagrosa libertação, enquanto os hebreus caminhavam sob o sol inclemente do deserto, a esperança se entrelaçava à dúvida em seus corações. Moisés, à frente do povo, sentia a tensão crescente.
As vozes de insatisfação continuavam, e os israelitas, frequentemente, olhavam para trás, desejando a familiaridade das cebolas e prazeres do Egito, esquecendo-se rapidamente da opressão que viviam. É como se tivéssemos voltado ao nada, murmuravam alguns. Moisés, ponderando sobre as inquietações do povo, buscou ao Senhor. Na vastidão do deserto, em sua solidão, ele clamou: ó Deus, como posso levar esta nação tão incrédula à terra prometida? Eles não veem as tuas maravilhas. E assim, em meio à sua angústia, a resposta de Deus ecoou em sua alma como um poderoso trovão. Eu sou o Senhor que te guia e a quem você busca. Este deserto é um lugar de preparação, onde eu forjarei um povo santo. Tu deves confiar, pois estou moldando as suas vidas para que sejam portadores de minha aliança. Com renovada determinação, Moisés se levantou e se dirigiu ao povo. Irmãos, não temam. Em breve vocês conhecerão mais da fidelidade do Senhor. Ele tem um plano, e todos nós estamos chamados a ser parte dele. Enquanto falava, seus olhos viam o céu limpo, repleto de promessas. O Senhor, fiel à sua palavra, começou a prover para eles o alimento não apenas físico, mas espiritual. E assim, observaram o milagre do maná caindo do céu, como uma resposta à sua murmuração. Este é o pão do céu, declarou Moisés, a alegria crescendo na multidão ao ver a bondade de Deus. O povo, surpreso, começou a coletar o maná, mas a dúvida ainda se escondia em seus corações. Dias se transformaram em semanas, e em meio a isso, alguns começaram a desobedecer às instruções divinas, coletando mais do que necessário. No entanto, o maná, rotulado por Deus como provisão diária, tornava-se em comida estragada para aqueles que não creram. Digo-vos, este alimento é uma lição, exclamou Moisés, ao ver as frustrações de alguns. Vocês devem depender de Deus a cada dia. Não se esqueçam de que Ele vai prover o suficiente para lhe sustentar. Com renovada determinação, Moisés se levantou e se dirigiu ao povo. Irmãos, não temam. Em breve vocês conhecerão mais da fidelidade do Senhor. Ele tem um plano, e todos nós estamos chamados a ser parte dele. Enquanto falava, seus olhos viam o céu limpo, repleto de promessas. O Senhor, fiel à sua palavra, começou a prover para eles o alimento não apenas físico, mas espiritual. E assim, observaram o milagre do maná caindo do céu, como uma resposta à sua murmuração. Este é o pão do céu, declarou Moisés, a alegria crescendo na multidão ao ver a bondade de Deus. O povo, surpreso, começou a coletar o maná, mas a dúvida ainda se escondia em seus corações. Dias se transformaram em semanas, e em meio a isso, alguns começaram a desobedecer às instruções divinas, coletando mais do que necessário. No entanto, o maná, rotulado por Deus como provisão diária, tornava-se em comida estragada para aqueles que não creram. Digo-vos, este alimento é uma lição, exclamou Moisés, ao ver as frustrações de alguns. Vocês devem depender de Deus a cada dia. Não se esqueçam de que Ele vai prover o suficiente para lhe sustentar. O tempo de prova no deserto não era apenas uma questão de sobrevivência, mas um tempo de aprendizado e preparação. O Senhor desejava que eles olhassem além do que podiam ver e compreendessem que toda dificuldade era uma oportunidade para confiar nele. Moisés, imbuído desse propósito, frequentemente se retirava para orar e buscar a direção de Deus, sabendo que a jornada espiritual era tão crucial quanto a física. Certa noite, enquanto o povo repousava sob as estrelas, o Senhor fez uma nova revelação a Moisés. Prepare-se, meu povo precisa aprender a respeito da minha santidade. Reúna-os no terceiro dia e santifiquem-se, pois eu aparecerei em nuvens sobre a montanha. Moisés, atônito, mas animado, correu para o povo e anunciou: o Senhor se manifestará no terceiro dia, santifiquem-se, pois estarão diante de sua glória. Um murmúrio de expectativa passou pelo acampamento. Na manhã do terceiro dia, uma espessa nuvem desceu sobre o monte Sinai, e trovões e relâmpagos ecoavam pela terra. O povo tremia de temor e reverência, pois a presença do Senhor era palpável.
Moisés, agora no topo do monte, sentava-se à expectativa, pronto para receber a revelação divina. Eu sou o Senhor, teu Deus, falou o Senhor com voz ressonante. Não haverá outro Deus além de mim. Eu vos darei as instruções para viver na minha bênção. E assim, ele começou a transmitir os mandamentos que formariam o coração da aliança entre Deus e seu povo. As palavras de Deus reverberavam não como simples leis, mas como um convite à vida em plenitude. Enquanto os israelitas escutavam, a realidade se instilava. Não eram apenas uma nação liberta, mas agora estavam sendo moldados como um povo escolhido, cuja missão seria levar a luz de Deus ao mundo. Porém, no fundo do acampamento, uma sombra se formava, à medida que alguns ainda ansiavam pela idolatria egípcia. Moisés, ao descer do monte, carregava as tábuas da lei, que representavam tanto a bênção quanto as responsabilidades do povo. Mas ao se aproximar, viu que a verdade esperada se tornava um pesadelo. Era um culto ao bezerro de ouro, e o povo clamava por um Deus que pudessem tocar. Com a dor no coração, Moisés arremessou as tábuas ao chão. "O que é isso que vocês fizeram?" ele gritou, a indignação misturada à tristeza. Então, imediatamente, ele se lembrou do que Deus dissera: fazer uma distinção entre o meu povo e o povo de todos os outros. Permaneceu em pé entre o povo e o Senhor, suplicando por misericórdia. Perdoa, Senhor, este povo não conhece o que faz. A ti, Senhor, devemos nosso viver e existência. E assim, a luta entre períodos de prova e libertação continuava. A ira de Deus seria contida, mas a lição que Moisés e o povo teriam que passar firmariam o entendimento de que a verdadeira liberdade é viver na total submissão à vontade divina. Mas haveria mais revelações. O que mais Deus desvendaria sobre o seu plano a partir dessa aliança? A esperança de um futuro glorioso se mantinha, pois o propósito eterno de Deus se desenrolava diante dos olhos de uma geração que aprendia, um passo de fé de cada vez.